graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um programa do Global Fox. Hoje vocês vão estar conhecendo o nosso missionário, um dos nossos missionários, nossos líderes que coordena uma parte pequena, mas grande aos olhos de Deus, pequena diante da nossa Junta de Missões Nacionais. O nosso missionário, pastor Cláudio. Cláudio estará conosco ministrando na Central de Adoração, na ceia de dezembro. Foi uma honra muito grande estar com o Cláudio. Dividir a experiência do Cláudio com todos vocês é maravilhoso. O Cláudio hoje lidera líderes de algumas etnias no estado de São Paulo. Trabalha com um casal voltado para os povos hispanos, outro casal liderando e alcançando os bolivianos para o Senhor Jesus, outra equipe alcançando os africanos para o Senhor Jesus que residem em São Paulo, e outros que estão trabalhando entre povos árabes. Queridos, o que é maravilhoso é ver o amor do Cláudio e da sua equipe voltada para esses povos. Refletem o propósito do coração do Pai. Nós amamos as nações. Nós queremos alcançar. O Cláudio também trabalha com a equipe de ciganos. Em breve estaremos trazendo maiores informações, visitando uma aldeia cigana e trazendo edificação para a sua vida, ensinando você, ou pedindo a Deus que nos ajude a ensinar você a amar os ciganos, a investir na vida deles, a alcançá-los para o Senhor Jesus. Espero que você seja abençoado, seja edificado, que o Senhor fale ao seu coração, mexa com você e se levante para a obra do ministério. Fique conosco, você é muito bem-vindo e muito amado, em nome de Jesus. Ok, pessoal, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui em mais uma programação do Global Focus e estamos aqui direto do escritório da nossa Junta de Missões Nacionais, e eu quero muito apresentar para vocês hoje o pastor Cláudio e dividir com vocês um pouquinho do chamado dele, o ministério dele e aquilo que Deus tem feito através da vida dele na nossa região. Amém? Vamos lá? Pastor, a paz do Senhor. Paz, pastor Carlos. Que bênção poder estar aqui, prazer imenso poder gravar contigo e registrar parte do teu trabalho. É muito bom para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e quero saudar todos que nos assistem nesse momento, desejando que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus inunde cada vez mais o seu coração. Amém. Pastor querido, vamos lá, para que nosso pessoal, porque a nossa denominação é muito grande, e a nossa TV ela alcança muitas outras denominações, a região lá da Baixada Santista, e eu gostaria muito que tanto o nosso pessoal quanto outras igrejas conhecessem você e o seu trabalho, né? Então, para que nossa turma possa iniciar conhecendo o seu trabalho, diz para mim, você é pastor há quanto tempo? Eu sou pastor há 4 anos, mas já envolvido com uma obra missionária já há 12 anos. Antes como missionário da nossa igreja, uma igreja no estado do Rio, em Barra Mansa, e desde final de 2008 como missionário dos batistas brasileiros através da nossa Junta de Missões Nacionais. Glória a Deus, glória a Jesus. Hoje você trabalha direto com Missões Nacionais e você é líder de um polo. Isso. Para que os nossos amados entendam um pouco melhor, a Junta de Missões Nacionais trabalha com algumas estruturas. Nós temos um gerente de expansão missionária e nós temos dentro do estado também gerentes. No estado de São Paulo, nós temos o pastor Ezequias e Maria Helena, que são os nossos gerentes do estado. Também temos coordenadores. O papel desses coordenadores é estar facilitando ou agindo como uma espécie de pastor também sobre a vida dos demais missionários dentro do estado. No estado de São Paulo hoje nós temos mais de 80 missionários. E a Junta entendeu que seria também muito bacana criar mais uma estrutura que nós chamamos de líder de polo. Então cada missionário fica responsável por mais 5 missionários e eu sou um desses missionários. Então, debaixo da minha coordenação, do meu pastoreio, porque a ideia do líder de polo é essa, é cuidar desses missionários, dessa família missionária, é o pastoreio mesmo. Então eu estou como líder de polo, tenho tido esse privilégio de estar cuidando da vida de alguns missionários trabalhando dentro do estado de São Paulo. Eu estou envolvido, pastor Carlos, dentro de um projeto da Junta de Missões Nacionais, que são tantos, né? E a gente, se fôssemos listar aqui,
gastaríamos mais tempo, mas a Junta de Missões Nacionais, desde 2008, foi desafiada a trabalhar com a evangelização dos estrangeiros que vivem entre nós. A Junta tem como desafio, como lema, evangelizar e discipular cada pessoa no solo brasileiro. Diante desse desafio, foi colocado então o desafio de se trabalhar com o estrangeiro que vive entre nós. E hoje no Brasil o número de estrangeiros é altíssimo. Nós temos 221 nações registradas dentro do Brasil. Algumas nações com um número alto de imigrantes, outras com um número menor. E a Junta de Missões Nacionais então tem trabalhado com alguns desses grupos. Por exemplo, em Belo Horizonte nós temos um casal que trabalha com a comunidade chinesa, pastor Eli e irmã Eldas. Uma bênção no trabalho. Oportunidade que Deus tem dado para que os chineses ali em Belo Horizonte ouçam e conheçam Cristo Jesus. Nós temos um casal também em Açaí, no Paraná, que tem trabalhado com a evangelização e plantação de igreja entre os japoneses, tendo em vista o grande número de japoneses ali na região de Açaí. Em São Paulo nós temos alguns trabalhos. Nós temos o trabalho com os hispanos, e aí nós temos uma missionária, a missionária Sueli Câmara, trabalhando mais diretamente com os bolivianos e paraguaios na região do Brás. E as pessoas falam, poxa, mas se faz necessário trabalhar com os bolivianos no Brás, com os hispanos no estado de São Paulo? Só a nível de números, na região do Brás, nós temos alguns números que apontam a presença de 70 mil bolivianos naquela região. Então, se faz necessário a plantação de igreja, a evangelização desses bolivianos que vivem no nosso estado. Nós temos também um casal que trabalha com os africanos, de modo geral, mas eles estão instalados em Santo André, vivendo próximo à comunidade cabo-verdiana. A comunidade cabo-verdiana de Santo André é muito relevante, reconhecida pelo país, a ponto de que todo ano o presidente de Cabo Verde vem para as festividades em Santo André, e de vez em quando ele desce a Santos, que a comunidade cabo-verdiana também é relevante em Santos. E temos um casal que trabalha com ciganos, aqui na Grande São Paulo. Hoje existe a primeira tenda batista nômade no acampamento em Itaquaquecetuba. É algo histórico. Nós não temos conhecimento de nenhum outro trabalho, nenhuma outra igreja presente dentro de uma igreja evangélica, dentro de um acampamento cigano. E desde o ano passado nós temos então esse trabalho, já a igreja estabelecida lá dentro do acampamento. Dentro do acampamento. E temos também um casal que trabalha com a evangelização de árabes e descendentes também do estado de São Paulo. E todos esses projetos com os estrangeiros estão sob a coordenação do pastor Calixto, que foi por muito tempo também missionário da nossa Junta de Missões Mundiais, e hoje então ele tem essa responsabilidade de coordenar e expandir esse trabalho entre os estrangeiros dentro do nosso país. Para isso a gente tem se empenhado em obedecer à voz do Senhor, entendendo que por muitas vezes em congressos missionários, cultos missionários, nós sempre recitamos o Salmo de número 2, o verso 8, em que dizemos, em que o Senhor diz: pede-me e te darei as nações por herança. Nós oramos isso, pedindo a África por herança, pedindo a China, pedindo os países árabes, e entendemos que Deus tem nos respondido, trazendo então esses estrangeiros para viver tão próximo de nós, para serem nossos vizinhos. E entendemos que é uma oportunidade que Deus tem dado a nós, Igreja Batista Brasileira, de evangelizarmos esses estrangeiros aqui. Se vão permanecer aqui muito tempo, não sabemos, mas se vão voltar ao seu país de origem, que voltem conhecendo Jesus,
como o único e suficiente Salvador. A estatística demonstra que, além deles permanecerem, muitos virão para cá, né, Cláudia? Porque o Brasil está num excelente momento econômico, aquele negócio das pessoas irem para a Europa para ganhar dinheiro ou para os Estados Unidos, não existe mais. As pessoas de lá estão voltando para cá. A Europa está quebrada, os Estados Unidos é muito difícil de trabalhar, e aqui a economia tem valorizado, tem surgido muita oportunidade, então eles estão vindo, e vindo vai ficar. E eu louvo a Deus por isso, que a igreja ela deve estar apercebida e atenta para fazer toda a diferença. É muito interessante porque junta de missões nacionais, mas nós estamos alcançando as nações dentro do nosso território. Verdade. Maravilhoso, não? E o Brasil é uma mãe, o Brasil acolhe as nações e recebe muito bem. E quem vem aqui se sente bem e é bem-vindo e é amado, e louvado seja Deus por isso. Pastor Cláudio, nós temos aí, nós vemos assim o pastor Marcos Grava, até o Fernandão da Atletas em Ação, falando muito de estratégias para orarmos e implantarmos estratégia por ocasião da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Há alguma mobilização na Junta de Missões Nacionais para isso também? Legal, sua pergunta, pastor Carlos. O que a gente tem sim. O nosso coordenador, o pastor Calixto, ele nos foi apresentado num fórum de etnias que aconteceu esse ano, no mês de julho. Para o ano que vem, já avisando, né, os eventos esportivos que o nosso país sediará, nós vamos trabalhar com uma que nós chamamos de Copa das Nações. Como vai ser isso? Nós vamos lançar convite para algumas colônias ou comunidades estrangeiras para que montem o seu time, e nós vamos fazer um campeonato, né, entre essas nações. E aí nós vamos ter, de repente, um time representando os países árabes, um time representando a colônia italiana, um time representando os paraguaios ou os hispanos, os bolivianos. E aí a ideia é, já no ano que vem, nós realizarmos esse evento, essa Copa das Nações, aproveitando esse ajuntamento dos estrangeiros para também apresentarmos Jesus, né, que é a razão do nosso viver, que é a luz para esse mundo. Então nós temos trabalhado nesse propósito. Eu acredito que mais para frente a gente pode trazer notícias mais concretas, com data, os estados que estarão, né, tendo aí esses campeonatos, mas é algo que a gente já tem trabalhado, um projeto muito bacana surgiu no coração do pastor Calixto, e a gente tem caminhado aí nessa direção. Vai pegar, nós devemos ter o quê? Mais de 50 etnias, mais de 50 nações no estado de São Paulo? Olha, eu acho que os números apontam em torno de 75 nações dentro do estado de São Paulo. Em nome de Jesus, vai ser E aí, a ideia não é só trabalhar com o estado de São Paulo, porque a gente está olhando para o sul, para as comunidades, né, italianas, alemãs, essas comunidades. Então, a ideia também é expandir aí a nível de Brasil, e quem sabe a gente consiga alcançar o maior número de estrangeiros. Tem que ir adiante esse projeto, pastor. Tem que ir, porque vai funcionar, vai ser uma estratégia maravilhosa. Pastor, eu fico pensando assim, a questão do choque cultural. O pastor trabalha com algumas etnias aqui, 4, os ciganos, africanos, os hispanos e árabes. Isso. Há uma crise em nós temos receio assim, de ferir a questão cultural, que é um valor dessas nações. No entanto, alguns conceitos deles, até da cultura, choca a princípio da palavra de Deus. Como é que a gente lida com isso, sem agredi-los, sem que eles se sintam em desconforto? Há uma dificuldade, há um tempo para se pensar sobre isso, alguma estratégia? Como é que a gente lida com isso? Para manter o perfil do cigano deve ser muito difícil. Eles têm toda a sua característica, sua cultura, e nós estamos levando Jesus Cristo, e às vezes eles têm em mente por Jesus, eles querem nos formatar, nos dar um... Como é que trabalha essa questão? Será que posso entender? Entendi. Nós temos tentado trabalhar como um missionário, um pastor que ama esse povo. E quem é capaz de gerar esse amor no coração
do pastor ou do missionário? É o próprio Deus. Porque a história nos mostra que nós somos preconceituosos quanto ao estrangeiro. Quando se fala de cigano, a gente tem uma imagem, né, muito pejorativa do cigano. Quando se fala do árabe, nós ligamos a questão árabe ao terrorismo, e a gente precisa desmistificar isso. Quanto à questão dos bolivianos, nós achamos que eles vêm para o Brasil para ser escravos. Então, nós temos missionários que amam esse povo, que se identificam com esse povo, missionários que passam o dia junto a esse povo. E aí fica o desafio do pastor Carlos, através do programa, levar para você, querido, o trabalho entre os ciganos e outros trabalhos que acontecem em São Paulo. E eu sei que vai te ajudar, vai nos ajudar muito a vencer essa barreira, né, de preconceito. Então, esses missionários se envolvem com o povo cigano. Na questão cultural, pastor Carlos, nós tomamos o seguinte cuidado. O que é cultura e não fere os princípios da palavra de Deus, nós não temos dificuldade com isso. Nós vamos respeitar essa cultura, vamos incentivar. Até mesmo alguns ciganos dizem que tem perdido um pouco da cultura e tal. Então, se essa cultura não fere os princípios da palavra do Senhor, nós vamos até motivar esse pessoal a manter as suas raízes, porque isso é a sua identidade, isso faz parte do povo. Com os bolivianos, a missionária se empenha em estudar a cultura, em aprender o idioma, a identificar, né, os grupos étnicos entre os bolivianos. Você vai trabalhar com os paraguaios, também diferenciar isso, para respeitar essa cultura. Quando se fala em árabe, nós também precisamos entender que os árabes eles podem ser muçulmanos, mas eles também são católicos, são ortodoxos, são drusos. E aí nós precisamos também entender tudo isso para não cometer, né, alguns erros que podem vir a ferir essa pessoa, que é algo do amor de Deus. Então, nós tomamos alguns cuidados, todo um cuidado com os missionários nessa questão do preparo, do estudo da cultura, para que também não se fira. Porque algumas pessoas, poxa, mas está dentro do Brasil, nós podemos trabalhar da mesma forma? Não. Nós precisamos respeitar essas pessoas. Até mesmo porque essas comunidades, elas tentam se preservar. Quando vamos falar um pouco da questão árabe, os árabes eles tentam se guardar. Então eles têm a escola para os filhos, eles têm o comércio deles, eles têm quantos restaurantes árabes nós temos aqui em São Paulo. Quando se fala dos ciganos, algumas crianças ciganas, por questão de preconceito, às vezes não são mandadas às escolas, porque os pais ficam preocupados em como os filhos vão ser tratados. Então, eles fazem todo o ensino ali dentro dos acampamentos. A questão dos bolivianos, precisa tomar bastante cuidado também com a questão da cultura. Então, a gente vai trabalhando dessa forma com os missionários. Quando se fala em africanos, nós precisamos entender que é um continente, que são vários países dentro desse continente africano. Então nós temos os africanos de língua portuguesa, nós temos os que têm o seu próprio dialeto, nós temos nigerianos aqui, próximo ao nosso escritório, Avenida São João. Quantos africanos têm vivido nessa região? Então, não é tão simples assim, vamos chegar, vamos trabalhar com os estrangeiros que estão no Brasil. Nós precisamos entender essas culturas, respeitar esses povos e nos aproximar com a intenção de fazermos amizade com essas pessoas. Eles precisam ser amados, se sentirem ainda mais amados por nós brasileiros. Não só alguns, a gente conversa com alguns estrangeiros e é muito comum a fala deles dizendo: o Brasil nos recebeu de braços abertos. Mas nós olhamos o dia a dia desses estrangeiros e são poucos os amigos brasileiros que esse estrangeiro tem. Sim, justamente. Então nós trabalhamos com isso, com essa ideia de ajudá-lo também. Há um projeto para esse trabalho entre os estrangeiros que está em andamento, mais para frente a gente pode dar mais detalhes, mas é uma ideia de se trabalhar com um apoio, de modo geral, a esse estrangeiro.
mudando na área jurídica, na área médica. Quantos estrangeiros chegam e ficam desnorteados dentro do nosso país? E a ideia é então montarmos aí uma equipe de voluntários com um local apropriado para também apoiar esses estrangeiros que vivem entre nós, nos mais diversos serviços que a gente tiver condições de ajudá-los. Pastor Cláudio, preconceitos. Você consegue enxergar assim que de repente um pastor que não tem a visão missionária, ele tem muita dificuldade de receber essas pessoas pelo prisma de que ele não consegue respeitar, diferenciar a cultura do que princípios bíblicos? Não sei, de repente ele acha que aquilo vai ferir, ele não tem uma visão missionária, e aí a igreja se fecha, nós cristãos evangélicos acabamos nos fechando para receber essas pessoas. Se você sente que existe isso por parte das nossas igrejas, de modo geral, não só na nossa denominação? Olha, de modo geral, eu acredito que sim, pastor. Porque nós também somos muito reservados. Nós temos muito medo daquilo que é novo. E eu louvo a Deus, porque assim, hoje a Junta de Missões Nacionais, falando um pouco mais de outros projetos, a gente tem dado alguns passos que quebram um pouco dessa barreira. Por exemplo, a gente tem um projeto que não tem nada a ver com o estrangeiro, mas nós temos um missionário que trabalha com tribos urbanas em São Paulo. São 35 tribos urbanas que ele já cadastrou na capital, que nossas igrejas não estão prontas para recebê-los. Que é a tribo que gosta de rock, que é a tribo que o pessoal é aí identificado como emo. Nós, como igreja, não estamos preparados muitas vezes para lidar com os nossos brasileiros, que são um pouco diferentes. E quando se trata então de um estrangeiro que traz uma culinária diferente, que vai ter dificuldade, vivendo no Brasil, vai ter dificuldade para entender o que nós falamos. Por isso nós incentivamos os missionários a também aprender o idioma desse grupo que ele vai trabalhar. Por quê? Porque a fala, a comunicação vai deixar essa pessoa mais à vontade. Será que hoje as nossas igrejas estariam prontas para receber uma família de bolivianos recém-chegados? E aí, será que nós temos pessoas que estão prontas a traduzir o culto para eles em espanhol? Se queremos fazer com que a mensagem seja ouvida e entendida. Quantos nigerianos nós temos? Temos igrejas prontas para receber esses nigerianos e, de repente, traduzir o culto em inglês ou até mesmo o dialeto de alguns. São desafios. São desafios que, como igreja brasileira, e pegando um gancho na sua fala, agora há pouco, que o Brasil tem sido o alvo da atenção de diversos países, nós, como igreja brasileira, vamos ter que estar preparados para receber muitos e muitos mais imigrantes que virão para cá. Muito bom. Pastor, me passa uma ideia de que, de repente, nós não somos tão acolhedores assim. Me passa a ideia de que o Brasil é um país eu nunca havia pensado nisso, de braços abertos, coração aberto, mas me veio um sentimento de que os hispanos, bolivianos, essas pessoas têm sido assim discriminadas. Quando você falou assim, você não vê eles como amigos brasileiros. Você vai lá na pastelaria do China, o China só tem amigos chineses. E eu vejo que isso aí também é transportado para dentro das igrejas. As pessoas, o estrangeiro, ele não se sente bem. Me dá a ideia de que nós realmente não estamos preparados para acolhê-los, para recebê-los, para abraçá-los. E eu acredito que não existe outra maneira de se anunciar o Evangelho, a não ser com a vida, com o amor. Pastor, o que a gente pode fazer para melhorar isso aí? Será que a gente pode fazer congresso, orar, despertar? O negócio que existe muita gente para nós alcançarmos aqui dentro. Como nós poderíamos agilizar isso na tua experiência? Você já pensou nisso? Está trabalhando alguma coisa? Então, pastor Carlos,
Por muito tempo, quando se falou em missões transculturais, nós sempre olhamos para fora do nosso território, sempre olhamos, nós vamos enviar o missionário. E aí o missionário que vai ter que chegar no país, vai ter que se adaptar, vai fazer amizade, vai ali plantar a igreja. Mas agora nós temos uma oportunidade inversa. São os estrangeiros que estão vindo para o nosso terreiro. Estão chegando na nossa terra, estão sendo nossos vizinhos. E nós precisamos aprender a lidar com isso. E aí não é uma questão do vocacionado, daquele que no culto missionário ou num congresso missionário foi à frente e falou assim: Deus, eis-me aqui, me envia para a Bolívia. Agora é o contrário, é a igreja brasileira que se coloca diante do Senhor e fala assim: Senhor, eis-nos aqui, ajuda-nos a receber esses bolivianos, ajuda-nos a receber os árabes, ajuda-nos a lidar com o cigano. É uma realidade para toda a igreja. A nossa oração, o nosso desejo é para que esse processo seja rápido. E nós, como igreja brasileira, não percamos essa oportunidade. Porque é muito mais fácil pregar o evangelho ao estrangeiro quando ele está chegando, que ele está precisando de ajuda. Nós temos agora tantos projetos para o Haiti, viagens missionárias para o Haiti, e precisam continuar sendo feitas. Nós precisamos continuar enviando voluntários para o Haiti, mas nós temos muitos haitianos chegando no nosso país. Pastor Paulo, nós estamos chegando ao término. Que bênção poder apresentar mais um missionário nosso de missões nacionais a todos vocês. Eu gostaria muito, se o pastor tiver o desejo do coração, dar uma saudação, dar uma mensagem às pessoas que nos assistem nessa hora. Pastor, poderia aproveitar esse momento com vontade. A nossa Junta de Missões Nacionais, pastor Carlos, como você sabe, todo ano trabalha com um tema. E o tema desse ano tem sido Em Brasil em Trevas, Seja Luz. Queridos, nós queremos desafiar você. O Senhor Jesus nos disse que nós somos a luz do mundo. Ele diz: vós sois a luz do mundo. E ele também diz que da mesma forma que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, também não se pode colocar uma lamparina acesa debaixo de um cesto, assim a nossa luz deve resplandecer diante dos homens. E eu quero desafiar você a se colocar diante do Senhor e pedir para que Ele use a sua vida como luz, aonde você estiver, em meio aos brasileiros, em meio aos seus vizinhos, aí no teu bairro, na sua faculdade, sua cidade, ou de repente você trabalha próximo a alguma comunidade estrangeira, conhece algum estrangeiro. Deixe Deus usar a sua vida como luz para essas pessoas. Seja referência, seja modelo, não tem como se esconder. Deus nos levantou como luz e a nossa luz deve resplandecer. As nossas obras devem ser vistas para que o nome do Pai seja glorificado. A minha oração e meu desejo é que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus continue abençoando o seu lar, a sua família, mas também o meu desejo e oração é para que Deus use poderosamente a sua vida como luz nesse Brasil tão gigante e tão amado pelo nosso Senhor. Que Deus abençoe grandemente você, pastor Carlos, e a sua família. Pastor Paulo, muito obrigado, meu querido. Deus abençoe. Bom, ficamos aqui. Muito obrigado pela tua audiência. Que Deus os abençoe e até a próxima programação em nome de Jesus. Amém.